Boa noite, que a paz de Jesus esteja conosco nesse instante. Vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Divino, pedindo para Ele as claridades celestiais para que possamos compreender e assimilar as lições que os benfeitores espirituais nos trazem por meio dos livros, por meio da psicografia, por meio da mediunidade. Queremos agradecer essa oportunidade que estamos tendo de ouvir, de ler, de comentar, de refletir sobre a vida de Jesus, seus ensinamentos e mensagens tão importantes nesses contos tão singelos que a espiritualidade nos traz. Obrigado, Mestre Divino, abençoe a todos nós e permaneça conosco em cada instante de nossas vidas. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos para a lição de número 40. Lição porque o título do capítulo é Lição em Jerusalém, do livro No Roteiro de Jesus, psicografia de Chico Xavier, e ditado pelo Espírito Emmanuel. Vários contos, várias histórias, ditadas pelo Espírito Emmanuel, não, desculpe, Humberto de Campos, que também é chamado de Irmão X. Lição em Jerusalém. Muito significativa a entrada gloriosa de Jesus em Jerusalém, de que o texto evangélico nos fornece a informação. A cidade conhecia-o desde a sua primeira visita ao templo, e muita gente, quando de sua passagem por ali, acorria pressurosa, a fim de lhe ouvir as pregações. O povo judeu suspirava por alguém com bastante autoridade que o libertasse dos opressores. Então, nesse início do parágrafo, Humberto de Campos nos diz que Jesus já tinha estado algumas vezes em Jerusalém e as pessoas sempre paravam e iam escutar o que ele tinha a dizer. E o objetivo era justamente para saber se ele teria autoridade para libertar o povo dos seus opressores. Então, esse era o objetivo, essa era a expectativa do povo. Alguém que pudesse libertar o povo do domínio romano. Para ele, os opressores eram os romanos. Como se antes dos romanos não tivessem tido outros opressores. E Jesus veio nos libertar dos opressores, sim, mas daqueles opressores que estão dentro de nós, que atendem pelo nome de vingança, de ódio, desespero, revolta, inveja, ciúme, e todos esses sentimentos que nos oprimem e nos tornam infelizes aqui na Terra e no mundo espiritual. Então, essa expectativa do povo, o povo não esperava isso. O povo, a grande maioria do povo esperava um líder político. Essa era a expectativa do povo. Então, quando Jesus entra, né, pela última vez em Jerusalém, ele já tinha arrebatado muita gente tinha assistido, tinha visto, né, as curas que ele tinha feito, as coisas extraordinárias, e o povo recebeu ele com aquelas palmas que eles colocaram no chão, né, que a gente aprende nas comemorações do Domingo de Ramos. Então, o povo recebeu ele com grande expectativa. E ele já começa a quebrar essa expectativa quando ele entra montado num burrico, né, num jumentinho. Ao invés de entrar num cavalo, como se fosse um general, ele entra montado num jumentinho. Então, ele já começou a quebrar ali. Mas, mesmo assim, as pessoas ainda estavam com a expectativa dele ser o grande libertador. E quantas pessoas que até hoje pensam assim? Esperam Jesus, ou um enviado seu, como um libertador político. Como estamos enganados. E a gente percebe que se fosse hoje, e se existisse a crucificação,
nós também o crucificaríamos. Porque a nossa expectativa é que seria um libertador, seria alguém que viesse impor uma nova lei, uma nova ordem social de cima para baixo. E Jesus quer colocar a sua lei em nossos corações. É a única maneira de tudo mudar. É a gente mudando que o mundo muda com a gente. Mas até hoje a maioria das pessoas não entende. A maioria dos cristãos não entendem. Esperam ainda alguém que venha restabelecer a ordem no mundo de forma autoritária. Então, continuando os comentários de Humberto de Campos, o que o povo esperava, né? Não seria tempo da redenção de Israel? A raça escolhida experimentava severas humilhações. Então, ainda tinha esse orgulho, né? Que eles foram escolhidos por Deus. Como é que foram escolhidos por Deus se eles estavam sendo dominados pelos romanos? O romano orgulhoso apertava a Palestina nos braços tirânicos. Por isso, Jesus simbolizava a renovação, a promessa. Quem operara prodígios iguais aos dele, profeta algum atingir aquelas culminâncias. A ressurreição de Lázaro, enfaixado no túmulo, com sinais evidentes de decomposição cadavérica, espantava os mais ilustres descendentes de Abraão. Nem Moisés, o legislador inesquecível, conseguira realização daquela natureza. E o povo, naqueles dias de festa tradicional, se dispôs a homenageá-lo em regra. Receberia o profeta com demonstrações diferentes. Mostraria aos prepostos de César que Jerusalém não renunciava aos propósitos de libertação, ciosa da sua autonomia, e agora mais que nunca possuía um chefe político à altura dos acontecimentos. Jesus certamente não atenderia às imposições dos sacerdotes e nem se submeteria ao suborno ante as promessas douradas dos áulicos imperiais. Então a expectativa era grande, porque quem operou tantos acontecimentos, tantos prodígios como ele? As curas, a ressurreição de Lázaro, nós sabemos hoje que Lázaro não tinha desencarnado completamente, estava em um estado cataléptico, e que Jesus o chamou depois de alguns dias que ele já tinha sido colocado na tumba, mas lá a tumba não é enterrada no chão, é dentro de uma assim, dentro de uma caverna, né? A caverna não é bem explicação, mas a tumba era uma coisa que colocava a pessoa lá dentro, botava uma pedra né, para tampar, como se fosse a porta. E Jesus chama Lázaro dali. E a gente já viu fenômenos desse tipo acontecerem, né, de pessoas que entram em estado de catalepsia e começam até a cheirar mal, porque é como se o espírito quase se desprendesse completamente do corpo. Mas para aquelas pessoas, Jesus o ressuscitou, né? Completamente, como se Lázaro tivesse voltado dos mortos. Aquilo foi um fenômeno para aquelas pessoas. Então, Jesus era aquele líder político, e era um líder político que não atenderia à corrupção dos sacerdotes e aos subornos. Era um líder político honesto. Olha só, quantas pessoas que esperam isso, né? Esperam a salvação vir de fora e não vir de dentro de nós. Em vista disso, quando o mestre saiu de Betânia, na cidade próxima a Jerusalém, a caminho da cidade, alinharam-se fileiras de populares, saudando-o festivamente. Muitas pessoas foram saudando Jesus. Anciães de barbas brancas acompanhavam o coro dos jovens. Hosanas ao filho de Davi. As mulheres gritavam, amparando criancinhas a sustentarem com graça verdes ramos de palmeiras. Os discípulos, ao lado de Jesus, sentiam um efêmero júbilo, provocado pelo mentiroso incenso da multidão. Os fiéis galileus, guindados ao cume da popularidade, inclinavam-se com desvanecimento, embriagados pelos triunfos. Então, os discípulos estavam maravilhados com aquilo. Nossa, que triunfo!
Que maravilha! Só Jesus sabia que ele não era nada daquilo, que ele não ia atender as expectativas do povo. E como resposta, o povo ia virar as costas para ele e ia preferir Barrabás. Quando Pôncio Pilatos perguntou, eles preferiram a libertação de Barrabás do que a libertação de Jesus. De espaço a espaço, esse ou aquele patriarca fazia sinais a Pedro, Filipe ou João, convidando-os a se pronunciarem. Então, de vez em quando, alguma pessoa, algum daqueles patriarcas mais velhos, faziam sinais para Pedro, Filipe ou João e perguntavam, né? Quando se manifestará o Messias? Os interpelados assumiam atitude de orgulhosa prudência e respondiam quase sempre a mesma coisa. Estamos certos de que a homenagem de hoje é decisiva e o Messias dá-nos a conhecer o plano das nossas reivindicações. Jesus agradecia aos manifestantes de Jerusalém com um olhar, mostrando, porém, melancólico sorriso. Demonstrando compreender a situação, logo após convocou os discípulos para uma reunião mais íntima, em que lhes diria algo de grave. Interpelados por alguns amigos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, informaram quanto ao anúncio do mestre. Discutiria as questões do presente e do futuro e possivelmente seria mais claro nas definições políticas da ação renovadora. Então, mesmo os discípulos mais próximos de Jesus, Tiago e João, que junto com Pedro eram os mais próximos, passaram 3 anos com ele e mesmo assim não entenderam a mensagem. Ainda acreditavam naquele Messias que o povo acreditava. Por esse motivo, enquanto Cristo e os companheiros tomavam a refeição frugal, verdadeira multidão apinhava-se discreta nas adjacências. Então, cheio de gente em volta ali, enquanto eles comiam alguma coisa. O povo aguardava informações entre a ansiedade e a esperança. Fim da reunião, enquanto Jesus e Simão Pedro se demoraram em confidências, 6 discípulos vieram, cautelosos, à via pública. A fisionomia deles denunciava preocupações e desencanto. Então, eles já tinham a resposta e perceberam que a resposta não seria nada daquilo que o povo queria. Começaram os comentários entre os intelectualistas de Jerusalém e os pescadores da Galiléia. Que disse o profeta? Perguntou o patriarca, chefe daquele movimento. Explicou-se, afinal? Sim, esclareceu Filipe com benevolência. E a base do programa de nossa restauração política e social? Recomendou o Senhor para que o maior seja o servo do menor, que todos deveremos amar-nos uns aos outros. O sinal do movimento, indagou o ancião de olhos luz, estará justamente no amor e no sacrifício de cada um de nós, replicou o apóstolo humilde. Irá dirigir-se imediatamente a César, fundamentando o necessário protesto? Disse-nos para confiarmos no Pai e cremos também nele, nosso Mestre e Senhor. Não se fará então exigência alguma? Perguntou o patriarca irritado. Aconselhou-nos a pedir ao céu o que for necessário e afirmou que seremos atendidos em seu nome, explicou Filipe. E a nossa posição? Resmungou o velho. Não somos o povo escolhido da terra? Muito calmo, o apóstolo esclareceu. Disse o mestre que não somos do mundo, e por isso o mundo nos aborrecerá, até que o seu reino seja estabelecido. E onde que é o reino? No coração. Espocaram as primeiras gargalhadas. Mas o profeta, continuou o israelita exigente, não assinou algum documento, nem se referiu a qualquer compromisso com as autoridades? Não, respondeu Filipe. Apenas lavou os pés dos companheiros. Oh, para os filhos vaidosos de Jerusalém era demais. Surgiram risos e protestos.
Não te disse, Jafé? Falou um antigo fariseu. Tudo isso é uma farsa. Um moço pedante afiançou, depois de detestável risada. Muito boa esta aventura dos pescadores. Dentro de alguns minutos, via-se a rua deserta. Desde essa hora, compreendendo que Jesus cumpria, acima de tudo, a vontade de Deus, longe de qualquer disputa com os homens, a multidão abandonou. Os discípulos, reconhecendo também que ele desprezava todos os cálculos do triunfo político, retraíram-se desapontados. Então, os próprios discípulos se retraíram desapontados, percebendo que ele desprezava a possibilidade de triunfo político. E desde esse instante, a perseguição do Sinédrio tomou vulto, e o Messias, sozinho com a sua dor e com a sua lealdade, experimentou a prisão, o abandono, a injustiça, o açoite, a ironia e a crucificação. Essa foi uma das últimas lições dele entre as criaturas, dando-nos a conhecer que é muito fácil cantar hosanas a Deus, mas muito difícil cumprir a vontade divina com o sacrifício de nós mesmos. Então, essa foi uma das últimas lições de Jesus. Até hoje, repercute. E se ele fosse um líder político, teria sido esquecido. Seria lembrado na história. Foi aquele que revoltou e fez. Inclusive, os próprios judeus, alguns anos depois, cerca de 30, 40 anos depois, se rebelam de fato contra Roma. São massacrados. A cidade de Jerusalém é totalmente destruída. Inclusive o templo de Jerusalém. Como Jesus havia dito, não ficaria pedra sobre pedra. E restou somente um muro, que hoje é o Muro das Lamentações, onde os judeus vão lá orar. Então, essa visão bélica, essa visão política do Cristo, ainda está presente entre os cristãos de hoje. Nós acreditamos que ele veio para restaurar ou para colocar ordem na política, nas coisas sociais, e não. Ele veio para colocar ordem em nossos corações, nos levando à misericórdia, à compaixão, ao perdão, à indulgência e a todos os sentimentos que fazem parte do reino de Deus. O reino de Deus não pode estar onde estão sentimentos de ódio, de vingança, de raiva, de cólera, de inveja, de ciúme. O reino de Deus é um reino de paz, e essa paz tem que começar dentro de nós. Por isso precisamos agir para essa nossa renovação interior, se queremos contribuir com esse reino. Ou se queremos permanecer quando esse reino foi estabelecido, quando a maior parte das pessoas estiverem aderido a esse reino. Se nós estivermos com sentimentos diferentes, certamente não ficaremos aqui. Porque esse reino um dia também se implantará na terra, aqui entre nós. Mas para isso é preciso que nós tenhamos nos modificado por dentro dos nossos corações. Então, essas são as reflexões que devemos ter nessa próxima semana, que Jesus possa permanecer conosco e que nós possamos realmente permanecer com ele, de coração realmente, acreditando nele, na sua proposta, e não naqueles nossos desejos. O que nós temos é desejos em relação a Jesus, que ele seja assim, que ele faça isso, faça aquilo, mas nós temos que fazer como Paulo, sermos humildes e dizermos, dizermos, né? Senhor, o que queres que eu faça? Essa é a proposta.
Então, que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos esclareça a mente e o coração, hoje e sempre. Que assim seja.